Shalom, 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 a todos. Shalom, 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 amado, que Deus bendiga, amém. Estamos mais uma vez para poder dar continuidade a esse estudo, verdade, tão importante, que habla sobre os sinais da venida de nosso Mashiach, de nosso Messias, amém. Um tema muito importante porque, como falamos no vídeo passado, verdade, estamos muito atual com os acontecimentos, porque Israel é o relógio profético, verdade, e estamos nós outros então diante das guerras e rumores de guerra, verdade? Então é um dos sinais. É muito importante levar em consideração também vários pontos, verdade? E queremos nesse vídeo continuar, verdade, falando exatamente sobre mais um sinal, que é o renascimento do Estado de Israel. Sabemos que Israel como Estado é profético, verdade? E o Criador nos deu a possibilidade de poder entender isso de uma forma muito clara, de que um dos sinais para os últimos dias é o renascimento do Estado de Israel, como sendo aquilo que o Messias falou, verdade? Quando virada a higueira, e os ramos estão verdes, é porque realmente está chegando o tempo. Israel é isso, verdade? Israel é a árvore onde nós podemos mirar tanto a oliveira como a higueira, como diz nosso Mashiach, para podermos estar atentos sobre os sinais. Isaías 66, verso 8, habla o seguinte, vamos ter atenção. Nacería en un solo día un pueblo, una nación a la vez, pero Sión ha estado de parto y ha dado a luz a sus hijos. Amém? No século XX também viu um dos cumprimentos mais reais das antigas profecias, o renascimento da nação de Israel. Foi em 27 de novembro de 1997, a ONU votou a favor da criação do Estado judeu. E aí creio que vai poder passar essa informação de uma maneira melhor, de que há algo em Paraguai também, verdade? Nós estamos em Paraguai, se nos assistem todo mundo, nós estamos em Paraguai já, uma comunidade há 10 anos, verdade? E Paraguai parece que foi o voto decisivo, ¿é isso? Sí, fue una reunión de las Naciones Unidas donde tendrían que decidir la aprobación, vamos a decir, del Estado de Israel. Entonces, se hacen las votaciones pertinentes y había un claro empate. Y el país que decidiu por el sí, foi Paraguai. Foi Paraguai. Então isso para nós também, para mim, me dá um certo orgulho, verdade, de estar aqui. Não nasci nesse país, para estar aqui há um tempo já e saber de que o país de Paraguai é um país que ama muito Israel. Ama muito. Verdade? Ama muito Israel. Aqui há muitos descendentes de Israel também. E o voto de Paraguai, quem diria, verdade? Um país de Latinoamérica, verdade? Um país chiquitito, pequeno, verdade? Ter colocado assim uma parte tão importante na profecia. Para mim, particularmente, na minha opinião particular, é porque era uma grande conexão entre Paraguai e Israel, verdade? E também o quadro profético também. Paraguai é um país onde há uma grande força em relação ao renascimento das raízes hebreias, as pessoas retornando às cenas antiguas, à Torá, verdade? Então, para mim, realmente é muito identificante em saber essa informação, de que foi o voto de Paraguai que definitivamente decidiu para cumprir a profecia. Então o Criador, bem, isso é ele, verdade? Usou esse país, usou os governantes desse país nesse certo momento para poder então cumprir a profecia. Isso é maravilhoso. É maravilhoso e realmente é gratificante, porque se podemos notar, Paraguai realmente tem um amplio crecimiento de personas que están volviendo a las raíces hebreas. Acá en Paraguay actualmente hay varias comunidades judías, comunidades israelitas mesiánicas. Entonces, por un lado yo creo que hay una conexión, particularmente hay una conexión. Perfecto. Y Adonai permitió eso, por algo y para algo, ¿verdad? Entonces, Israel cumpliendo su ciclo profético, y hay otras piezas externas que son parte, y podemos notar que Paraguay fue parte de eso. Eu particularmente tenho uma visão muito forte no meu coração, verdade? Vim do Brasil, e que aqui em Paraguai há muitos descendentes de Israel, porque em Paraguai existe dois pueblos nomás que são a raiz do Paraguai, que é o povo guarani, verdade? E é o pueblo espanhol. Então, é interessante que quando eu cheguei em Paraguai, irmão, eu estudei sobre a cultura guarani, sobre um pouco da história de Paraguai, verdade? Isso já tem 12 anos que estou aqui, verdade? E ao estudar eu vi que havia muita, dentro da cultura guarani, verdade? Na cultura raiz do país,
e também da língua guarani, há muita similitude com o hebreu e também com a cultura de Israel. Isso me surpreendeu bastante, verdade? Me surpreendeu bastante. E por outro ponto também, de que os judeus sefardíes, que no caso do Paraguai são de Espanha, verdade? Hoje conhecido como Espanha, de Brasil são os judeus de Portugal, e que vieram para cá também. Então houve uma mescla de uma raiz guarani, verdade? Que, no meu ver, estudando um pouco da antropologia, são descendentes de Israel que vieram para cá mais de muito tempo atrás, na primeira dispersação das 10 tribos, vieram para cá já e se mesclaram e vindo mais tarde o povo de Espanha, os sefardíes, se mesclaram. Então aqui há sangue tanto das 10 tribos como também das 2 tribos do sul, que é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns levitas. Então há uma mescla de descendência de Israel muito forte cá. E eu tenho entendido todos esses anos como líder da comunidade israelita de que a obra em Paraguai é muito bela e muito importante, porque há descendentes realmente de sangue com uma pureza diferente do que, por exemplo, em Brasil, onde é muita mescla, verdade? Porque no Brasil, além do indígena, além do nativo, além dos judeus, há muita mescla de várias partes do mundo, verdade? Muito italiano, muito alemão, há muito de toda parte. Então, em Paraguai, basicamente são essas duas raças, verdade? Sim. Que afinal, na minha concepção personal, comparto isso contigo, que nos assiste, verdade? Que na minha concepção final, na minha ideia final, é que são realmente descendentes de Israel. Por um lado, pelos guaranis, que vieram aqui há muito tempo atrás, na primeira dispersação de Israel, das 10 tribos, e também dos judeus sefardíes. Então, isso é virtude, é muito surpreendente. Muito surpreendente. Então, me alegra o coração, verdade? A conexión es demasiado intensa. Demasiado intensa. Uno se siente muy... Uno impresionado. Porque sí. Uno no espera encontrar esas evidencias. Sí, sí. Y después conectar un poco eso con las raíces hebreas, con lo que es la bendita Torah de nuestro Adonai. Realmente se siente una conexión. Yo cuando hice ese estudio me quedé muy sorprendido porque no esperé ver todo eso. Todo eso, ¿verdad? Y tiene todo el sentido. Es cuestión de que estudiemos, como una vez dijiste vos, la historia detrás de la historia, detrás de lo que se nos enseñó en el colegio, en la universidad. Entonces, investigando un poco más, encontramos muchas conexiones bastante interesantes. Y hay información, claro, más, ¿verdad? Eu, por exemplo, como descendente de sefardíes de Portugal, verdade, cristianos novos em Brasil, descendente de judeus, verdade, me abre muito mais acá por sentir que a pureza do sangue de Israel é muito maior acá. Em Brasil, há pessoas como eu, por exemplo, e outras na mesma linhagem, verdade, que também tem um sangue mais de Israel, pero sobretudo ela é imuná, a fé em Israel, o amor por Israel. Claro. Então, há duas classes, que nasce israelita e que se hace israelita, por la imuná, verdade? Pela fé. Então, para mim é gratificante conhecer toda essa história, verdade? E essa informação de que o voto de Paraguai foi decisivo, eu tive há 3, 4 anos atrás, no máximo 5 anos, a informação concreta. Havia escutado, mas não havia levado sentido a isso. Eu realmente, quando descobri, fez muito sentido para a minha vida em particular. E quero compartilhar isso contigo também. Em 14 de maio de 1948, contra todo o pronóstico, os judeus volveram a ser uma nação funcional. Aí tem uma imagem mostrando esse grande dia, verdade? Esse pueblo que se havia estendido por todo o mundo durante quase 2000 anos, nasceu como uma nação independente, amém? E esta foi sinal inequívoco de que a entrega de Elohim, ou do domínio de Elohim sobre a história. Amém? Amém. Mateus capítulo 24, verso 32 a 33 diz, por gentileza: Aprended de la higuera esta parábola. Cuando su rama se pone tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a la puerta. Amém. Como todos sabemos, a higuera, estendendo suas hojas, se menciona em referência à restauração de Israel. Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. A Escritura nos diz que quando veremos Israel restaurado, o Hijo do Homem estará à porta, que faz parte da profecia de Mateus 24, onde está falando sobre esse contexto do retorno do Messias, verdade? Hão passado 75 anos desde que Israel foi restaurado. Há 75 anos, Elohim está à porta. Amém. A iminência do governo mundial. Daniel 7, 23 a 24, por gentileza.
La inminencia del gobierno mundial es otro tema más, otra señal más, y está respaldado bíblicamente. Amén. Dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y devorará toda la tierra, lo hollará y lo desmenuzará. En cuanto a los 10 cuernos, de ese mismo reino se levantarán 10 reyes. Continúa en Daniel 8:44. Pero en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que nunca será destruido, ni la soberanía de este reino pasará a otro pueblo, pero él aplastará y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Aqui está hablando de algo que se habla muito na internet, ¿verdad? Conocido como a nueva orden mundial. Hay una discusión, algunos dicen que é teoria da conspiração, ¿verdad? Eu particularmente tenho estudado esse tema há muitos anos, ¿verdad? E para mim já não se torna mais uma teoria e sim uma evidência da conspiração, verdade? E realmente é muito claro que realmente as forças mundiais, os países do mundo, a ONU, estão procurando realmente ser um só governo mundial, com uma só religião mundial e com uma só economia mundial. Então o propósito é quebrar a soberania dos países para abrir as fronteiras, para que possa vir então uma pessoa para governar todo mundo. Esse é o ponto final, verdade? Lá falamos do anticristo. Pero o objetivo é formar uma só cadeia mundial. A internet já está sendo sua obra há muitos anos, a rede de comunicação também, verdade? Pero sacar de la gente o patriotismo nacional e também fazer que a gente decepcione cada vez mais com seus líderes políticos, para que então eles possam colocar uma opção. Então é natural que em todos os países há direita, há esquerda, há liberais, há conservadores, e aí entra o liberal e há corrupção no governo, a recepciona. Aí entra os conservadores, também há corrupção e também a gente se decepciona. E a gente vai com várias facetas da sociedade política, o comunismo, a democracia mesmo e até mesmo também o socialismo, a gente decepcione com todas essas formas de governo, para que a gente desista de acreditar e busque, quando vir a solução mundial, a melhor forma que teremos que fazer então é nos tornarmos um país global, mundial, verdade? Ou seja, a ser parte da nova ordem mundial, porque assim virá novos recursos e tudo mais. Então, esse programa para unir o mundo em uma só autoridade, uma só autoridade, é algo profético, verdade? Pero aí a profecia habla que haverá reis, verdade? Que haverá reis, como 10 cuernos, que serão 10 reis, que o mundo será dividido em 10 superestados. E então haverá uma nova ordem mundial, um só governo mundial. Por gentileza, comparte com nós a informação. E o irmão releva para nós. No es nuevo que la gente hable de un gobierno mundial. Desde que surgieron las primeras utopías con ellos, surgió también la idea de un mundo unificado bajo un gobierno único. La diferencia es que ya existe, al menos potencialmente. La influencia de la ONU, aunque limitada, ha demostrado ser eficaz, al menos en la difusión del concepto, trabajando en el tema ambiental, creando un impuesto global y mediante sanciones y vetos. La ONU ha logrado imponer su voluntad a un buen número de países. Además, está fuertemente influenciado por el movimiento Nueva Era, que tiene organizaciones ubicadas cerca o dentro de la propia ONU. Aí está. Tudo isso é sinal, mas o sétimo sinal que nós estamos vendo, verdade? Fora a formação do Estado de Israel, também a formação do Estado mundial. Assim, e as religiões, a política, o meio ambiente, todo trabalhando para que isso aconteça. Amén. Nos llama la atención una declaración de Alice Bailey, una de las principales profetisas de la nueva era, cuya organización Buena Voluntad Mundial forma parte del Consejo Asesor de la ONU. Imagina. Dentro de la ONU se encuentra el germen y la semilla de un gran grupo internacional de meditación y reflexión, un grupo de pensadores bien informados en cuyas manos está el destino de la humanidad. Están bajo el control de muchos discípulos de cuarto rayo y su enfoque es el plano de la intuición búdica, el plano que gobierna toda actividad jerárquica. Esa es la frase de esta profetisa. É a profetisa da nova era. Imagina sua mentalidade, na verdade, em relação a isso. Não é difícil ver
a preparação do reino do anticristo dentro dessa caminata, verdade? Desse caminho. Mateus 24, 21 a 22 diz o seguinte: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Amém. Verdade? Então, porque realmente serão dias bastante difíceis. Então, nós temos aí várias profecias, verdade, e sinais do retorno do Mashiach. Então, essa organização mundial que está preparando aí um governo mundial é mais um sinal, podemos estar atento. Quero sempre recordar que o relógio profético para nós outros é Israel. Por isso que na atualidade é tão importante mirar a Israel e ver essa questão da guerra, o que vai passar. Verdade? Estamos agora num período de muita tensão, porque não sabemos que vai passar, se Irã vai entrar na guerra, se Estados Unidos vai atacar de uma forma diferente. Aí lá os mísseis atômicos, as bombas atômicas, tudo isso por meio, pero tudo tem que se passar porque é realmente tempo de passar. Assim mesmo. Ok? Perguntas e respostas sobre o regresso do Messias Yeshua. Primeira pergunta: pisoteará Yeshua el suelo da terra quando regresse? Essa é a minha tradução licença em 4, 16 e 17. Por gentileza. Por tanto, os decimos esto por palabra del maestro del Adón, que nosotros, los que vivimos y permanecemos hasta la venida de Yeshua, de ninguna manera precederemos a los que ya duermen, porque el maestro mismo descenderá del cielo con gran voz, con voz de arcángel, con sonido de trompeta de Elohim, y los que murieron en el Mesías resucitarán primero. Entonces nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Maestro en el aire, y así estaremos con él para siempre. Amém. Amém. Então aqui diz que nós vamos, quando ele retornar, imediatamente não tocará seu pé em la terra, porque a gente muitas vezes fala sobre o arrebatamento ou o rapto que seja, mas aqui está falando de algo interessante, que quando o Mashiach apareça no meio do céu com poder e grande glória, nós que estivermos vivos seremos transformados, os que estiverem mortos serão ressuscitados e seremos levados com ele para um encontro em la nuvem. Interessante, não sei se o público conhece, é verdade que sabe alguns, de que a boda hebreia, o casamento hebreu, funciona da mesma maneira, que o novio vem buscar a novia. Então, no casamento tradicional cristiano, quem chega por último é a novia. Então, o noivo está esperando no altar e a novia aparece. No casamento hebreu, é o contrário, é o inverso, verdade? É o reverso. Então, o que aparece? A noiva está aguardando para se encontrar, para que o novio venha buscar. E a novia sai ao encontro do novio. Isso é interessante, porque ele está ligando, então ele aparece de lego, verdade? E ela se desloca para encontrá-lo pelo caminho. E não é diferente porque falamos do plano de Elohim de Israel restaurado, verdade? E também falamos do Messias como novio. E que nós outros seremos levados ao encontro dele no aire para exatamente completar essa questão profética também da boda hebreia. Claro. Ao encontrar com o nosso novio. Hay que aclarar que, como mencionaste, en el casamiento tradicional, el que espera en el altar es el novio. Sí. Y el que viene llegando hasta el novio es la novia. Pero en la boda hebrea, en este caso, ¿quién va a los cielos? Nadie. Nosotros vamos a las nubes. Sí. De los cielos desciende nuestro Mesías para encontrarnos. O sea, es el novio el que viene, el que deja su local. Nuestro encuentro con él es de aquí para aquí, es corto, pero el que viene realmente es nuestro Mesías. Entonces ese encuentro es diferente a la boda tradicional y ahí tiene sentido, un sentido profético. Então nós vemos que vamos encontrar com ele nas nuvens para ir para sua casa. Exacto. E sua casa é Jerusalém. Amém? Não é no cielo como se não no céu, acá. Pero tudo isso nós outros vamos estar vendo. Vamos estar desgostando. Amém? Então não pisará na terra logo quando vier. E sim vai receber sua novia, seu pueblo nos aires. Quem dijo Yeshua HaMashiach, o Messias, sobre seu regresso? Quem diz Jesus Cristo sobre seu regresso? Juan 14, 1, 3 e 5. No se turbe vuestro corazón, confía en Elohim, confía también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no os los hubiera dicho, te prepararé un lugar. Y si voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén.
Amém. Então o que nós vemos aí? Nós vemos que Yeshua falou que não devemos nos preocupar, não devemos estar atribulados, verdade? Porque na casa de seu padre hay muitas habitações. Então a gente associa a casa do padre com o céu. Sim. Ok? Pero a casa do padre, se nós vamos dentro de um contexto hebreu, do contexto da escritura, é Israel, é Jerusalém. Então, aí está preparando várias moradas para nós outros, verdade? E lugar para nós outros. E aqui diz: vendrei outra vez e tomarei comigo, para que donde esteja, vós outros também esteis. Eu também esteja. Amém? Que tão seguro o regresso de Yeshua? Hebreus 9, 27 y 28. Y así como está establecido que los hijos de los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también la ofrenda de nuestro Mashiach fue una sola vez para expiar las iniquidades de muchos, y volverá por segunda vez al mundo para presentarse sin pecado a los que esperan en él para salvación eterna. Amém. 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 Havendo essas palavras, então, Yeshua, ele está deixando claro, verdade? Ou seja, através do livro de Hebreus, deixando claro de que o regresso dele é seguro, assim como a própria morte, verdade? Assim como o homem estabelecido morrer só uma vez, que para o homem o que é seguro é a morte, verdade? Também a volta do Messias também é tão segura como a própria morte. E como vendrá nosso Messias? Em corpo, Hechos 1, 9 a 11. Habiendo dicho estas palabras, Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, fue elevado a lo alto mientras ellos lo contemplaban, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y aconteció que mientras miraban al cielo, mientras él ascendía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando a las alturas? Este Jesús, este Yeshua, este Mesías, que fue llevado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera como lo habéis visto ascender. Amém. Em corpo, verdade? Em corpo. Ele subiu em corpo e volverá novamente em corpo. Então, um dos pontos que devemos aprender, e todos também devem aprender, de que existem, por exemplo, dentro, nós vamos falar sobre esse tema mais adelante, dentro do pensamento cristiano, algumas informações em relação à morte. A gente crê, verdade, devido à filosofia religiosa, à teologia cristiana, de que se muere e então se vai ao céu em espírito, verdade? E que o próprio texto bíblico habla em várias partes de que aquela pessoa que crê que Jesus está no céu em espírito e não em carne é o próprio espírito do anticristo. Assim. Por quê? Porque exatamente ele foi ao céu em corpo, porque ressuscitou em corpo. Ele comeu, tocaram em ele e tudo mais. Então, depois de ressuscitar, falou com os discípulos e foi ao céu em corpo. E volverá da mesma maneira. Porque lá a venida do anticristo será de uma forma sobrenatural, ou seja, porque vai surpreender a gente, verdade? E dizendo que ele é um espírito encarnado do próprio Jesus. Pelo Jesus, Yeshua não está no céu em espírito, e sim em corpo, e volverá em corpo. Então esse ser que aparecerá na terra, dizendo que é o próprio Cristo, vai dizer aos cristianos que ele é a encarnação de Jesus, como hoje ensina a nova era, que vários deuses e mestres das religiões em geral do mundo são reencarnações sempre do mesmo ser, pero de forma diferente. Sim. Então um se reencarna em Buda, outro em Krishna, outro sei lá em Mahoma, outro em Jesus, e os cristos cômicos Maitreya, etc. Pero não, Yeshua volverá em corpo. Essa é uma informação importante para que possamos fazer a diferença entre o verdadeiro e o falso Messias. A mensagem e a declaração do verdadeiro e a mensagem e a declaração do falso. Claro que sim. Lucas 24, 39 a 41. Mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Siénteme y mira, porque el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de su alegría y estaban asombrados, Yeshua les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Mostrando que realmente ele ressuscitou não em espírito, em corpo. Ressuscitou em corpo. Porque el espíritu no va a tener hambre y como dijo el propio Yeshua, no va a tener huesos, no va a tener esto que mencionamos. Él, sin embargo, ya expuso que sí quería comer algo. Em 1 Juan 4, 1 a 3, confirma também.
Amados, no confiéis en todo espíritu, sino probad si los espíritus vienen de Elohim. Algo importante. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Ruach de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Elohim, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Elohim, pero es el espíritu del antimesías, de quien habéis oído que había de venir y ahora está en el mundo. Muy importante esse texto, guarda contigo, por causa das filosofias cristianas, pseudo-cristianas e também da nova era, que dizem que Jesus é um espírito cósmico, okay? Que reencarna, que vai volver, etc. E acá deixa claro que essa mensagem é do anti-messias, é do impostor, okay? E não do verdadeiro. Então esse texto, 1 João 4:1-3, quero reafirmar acá, é muito importante que conheces e que tenha certeza e provar nos espíritos, porque todo espírito que confessa que Yeshua é o Messias, é venido em carne, é de Elohim. E todo espírito que confessa que Yeshua não todo espírito que não confessa Yeshua não é de Elohim, é o espírito do anti-Messias. Okay? Visto por todos, Apocalipse 1:7, assim vendrá, visto por todos. He aquí, él viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán duelo por él, ciertamente así será. Amén. Amém? Então se verá com as nuvens do céu sobre elas, e todo ojo verá. Ok? Esse é o seu retorno. Mateus 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Confirmando novamente a forma de seu retorno, ¿verdad? Com poder e grande glória. Acompanhado, Mateus 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Vendrá acompanhado com poder e glória, Lucas 21:27, mais uma vez. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Amém? Então, é mais confirmado, demasiado confirmado a forma de como vendrá. Que passará com os justos quando Yeshua HaMashiach descenda? 1 Tessalonicenses 4:16. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con gran voz, con voz de arcángel, con sonido de trompeta, sonido de shofar, de Elohim, y los que murieron en el Mesías resucitarán primero. Ok, então o que passará com os justos? Vão ressuscitar primeiro. 1 Coríntios 15:50-54 também diz. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os cuento un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el sonido del último shofar, porque sonará el shofar y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en la victoria. Amém. Interessante que aqui há duas situações com os justos. Sim. Os justos vivos serão transformados num abrir e cerrar de olhos, e os justos mortos ressuscitarão transformados. Interessante que o texto confirma de que para o justo haverá uma nova roupagem, uma nova vestimenta corporal, verdade? E nós temos uma consciência de que quando nosso Messias ressuscitou também um corpo diferente, um corpo glorificado, verdade? Para que ele tivesse acesso ao Shammai e tudo. Então a recompensa do justo depois da morte é receber uma nova matéria, um novo corpo, basado mais em luz, verdade? Podemos crer que esse corpo é como o corpo de Adão e Eva quando foram criados antes do pecado, e nós somos puros, e nós seremos transformados também num abrir e cerrar de olhos. Cremos que todos os efeitos do corpo serão transformados para uma certa perfeição, verdade? E claro que devemos estar naquele dia para ver realmente como será tudo isso, porque nossa mente imagina, mas podemos imaginar de uma forma embarra, sobre aquilo, limitada naquilo que o Padre tem preparado para nós.
Amém? Amém. Os justos mortos estarão e com os justos vivos serão arrebatados para encontrar-se em las nuvens del cielo. Assim nós lemos já. ¿Qué pasará com algunos de los malvados? Não todos, pero algunos. Segundo Colossenses 1, 6, 10, 12 y 8. Porque es justo delante de Elohim pagar tribulación a los que os perturban, y a vosotros que estáis turbados ser recompensados con shalom junto con nosotros. Cuando el Adón, Yeshua, aparezca del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a aquellos que no buscaron intimidad con Elohim, ni obedecieron el mensaje de la promesa de redención de nuestro Adón, Yeshua, quienes sufrirán la pena de perdición eterna, excluidos de la presencia del Adón y de la gloria de su poder, cuando venga a ser glorificado en sus escogidos y a mostrar sus maravillas a todos los que creyeron, porque nuestro testimonio es creído entre ustedes. Qué interesante, ¿verdad? Qué tremendo pasaje. Lindo. Segundo Colossenses 1, 6, 10, 12 e 8. Muito lindo essa passagem, deixando bem claro aqui também a justiça que o Criador vem trazer para os justos, ¿verdad? Para os buenos também a recompensa de los malvados. Em 2 Colossenses 2, 8, coloca também um ponto. Y entonces será revelado el enemigo de la Torá, a quien el Adón Yeshua matará con el soplo de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Amém. Ou seja, esse anti-Torá, anti-lei, a Torá, a lei, a instrução, que é o anti-Messias, que vem para combater contra tudo aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, que está na lei, na Escritura Sagrada, será destruído então com o sopro da boca e a manifestação de sua venida, com seu poder. Amém? La gran paradoja, malvado, desesperado. Apocalipse 6, 15, 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los jefes militares, y los ricos, y los poderosos, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque viene el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Wow. Amén. Y los justos jubilosos, Isaías 25, 7 al 9. Oh Yahweh, Elohim eterno, tú eres mi Elohim, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque con absoluta perfección has realizado maravillas, obras planificadas desde hace mucho tiempo. En este monte destruirá el velo que cubre a todos los pueblos, el velo que cubre a todas las naciones. Extinguirá la muerte de una vez por todas. Amén. El eterno Yahweh enjugará las lágrimas de cada rostro y quitará de toda la tierra las burlas y humillaciones que viene sufriendo su pueblo. Amén. Palabra de Yahweh Elohim. Y ese día todos alzarán la voz para decir: mira, este es nuestro Elohim. Lo esperábamos, seguros de que nos salvaría, y de hecho nos salvó. Este es Yahweh, en él depositamos toda nuestra confianza. Exaltemos y regocijémonos en su magnífica salvación. Que maravilha, que verso poderoso. Isaías 25, 7 al 9. Que poderosa mensagem. Amém. Y podemos ver el contraste, amor. Sí. Vemos que los justos van a estar jubilosos, alegres, contentos, agradecidos, pero también el malvado, en el versículo anterior notamos que van a estar desesperados, buscando que la tierra les trague. Sí. Dos lados. Dois extremos muito lejanos, verdade? Porque o júbilo só por la presença, por estar recebendo a recompensa, e também o desespero só por la presença também. Por la misma presença. Imagina-se. O que passará nos últimos dias? Mais um tema, mais um sinal. O que passará nos últimos dias? 2 Timoteo 3, 1 a 5. Qual que diz? Pero sepan esto, en los últimos días vendrán tiempos terribles. Tempos terríveis, tempos perigosos. ¿Por que serão tempos perigosos e terríveis? Porque a gente será mala. Muy mala. E é o que diz o texto, continua. Los hombres se amarán a sí mismos, serán aún más codiciosos, soberbios, presuntuosos, blasfemos, irrespetuosos con los padres, ingratos, impíos, desamorados, incapaces de perdonar, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos del bien, traidores, temerarios, orgullosos, más amantes de los placeres que amigos de Elohim, con apariencia de piedad, pero negando su verdadero poder. Aparentemente buenos, aparentemente piedosos, pero
Aquí nada, no, para nada. Por tanto, manteneos alejados también de estos. Amén. Amén. Aquí se describe las calidades morales de las personas que existirán en los últimos tiempos. El índice de violencia y crueldad en esos tiempos ha aumentado a un ritmo vertiginoso. Las mentiras, la fraude, la extorsión aparecen en las noticias casi todos los días. El culto a la moda, a la autoimagem, ¿verdad? Ao dinheiro, ao egoísmo desprenado que emprega na sociedade atual, se pode ver diário nas calles e nos meios de comunicação. Se disse que o século XX foi o mais violento até a fecha, e o século XXI vai para o mesmo caminho ou pior. Então, hoje na mídia mesmo, a gente vê que a gente hoje, na internet, por exemplo, e vê aí as publicações das pessoas, muitos jovens principalmente, hoje já não há uma preocupação em se tornar um profissional, em se tornar uma pessoa com uma certa moral profissional, familiar, e sim uma vida livre, suelta, verdade? E buscando o dinheiro. Então a rede social hoje se tornou a fonte de ganho de muitos, os youtubers, etc. Então a gente ganha milhares, verdade? E expõe aí seus autos de luxo, expõe suas casas. A gente muitas vezes se lá para a pobreza, pelo que começaram a inverter nas redes sociais, trabalhando com a autoimagem. Autoimagem. E esse é um ponto. Um ponto. É um tema muito aberto. Está sucedendo demasiadas coisas. E uma imoralidade incrível, verdade? Uma imoralidade incrível, barro da família, barro também ao respeito humano, etc. Então, é importante que nós tenhamos o povo aberto, porque realmente esses tempos são tempos perigosos e difíceis. Y permiso, sí. Hay un tema que hay que aclarar. Sí. ¿Qué está sucediendo mucho? Están confundiendo libertad con libertinaje. Sí. Entonces, creyendo que son libres de hacer o creyendo que está bien lo que hacen, sí, en realidad lo que están expresando es un acto claro de libertinaje, de hacer las cosas sin importar las restricciones, sin importar el respeto que se debería tener a demasiadas cosas, personas, lugares. Entonces, la maldad en sí está aumentando de un modo disimulado, sí, creyendo o dando apariencia de bien, sí, pero su trasfondo es de mal. É o que foi lido, verdade? Essa aparência de piedade, verdade? De bondade, pero transfundo totalmente mal. Isso mesmo. Em Tiago 5:3, ao que diz. Y ahora presten atención, ricos, llora y arrepiéntete, porque te sobrevendrán desgracias. Tus riquezas se han podrido y tus vestidos finos se han descolorido y apolillado. Tu oro y tu plata están todos oxidados, y su óxido testificará contra ti, y como fuego devorará tu carne. Has acumulado demasiado bienes en los últimos tiempos. Interessante que aqui é uma declaração contra. Acabamos de hablar. Imagínate cómo los versículos son tan específicos. Sí. Impresionante. Em 2 Pedro 3, 3 e 4, o que diz? Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores con burla, andando según sus propias concupiscencias, desejos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Se burlando, ¿dónde está? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Amén. Los burladores dos últimos dias. A Escritura habla de la aparição também do falso Messias, com todos esses cenários, com todas essas burlas, verdade? Então, no cenário mundial, barro caos, barro violência, barro tudo que nós estamos vendo, e lá gente hoje existe duas vidas, verdade? Lá real e lá virtual, verdade? E o ser humano cada vez mais estético, exteriorizado, cada vez mais aparência nomás, verdade? Insensível, e o caos vem acompanhando, verdade? Vem acompanhado com isso, problemas de pandemias, as epidemias, as guerras, o preço das coisas vão subindo, a falta de todas as enfermidades. E aparece então no cenário mundial aquele que vem para solucionar tudo isso, que é o antimessias. A Escritura habla bem da aparição dele, do falso Messias, que enganará a grande maioria dos seres humanos. Vamos ler os textos. Mateus 24, 4, 5 e do 27, 23 a 27, por gentileza. Yahshua les respondió, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías,
y engañarán a muchos. Si alguno os dice, he aquí el Mesías, no os creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para que si fuera posible, engañaran incluso a los elegidos. He aquí os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dijeren, he aquí que está en el desierto, no salgas, o he aquí está dentro de la casa, no crean, porque como la luz del sol viene del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Então vendrão os falsos profetas, os falsos messias, dizendo muitas coisas. Nós vimos que o sinal de sua venida é nas nuvens do céu com poder e grande glória, a manifestação mundial que todo o ovo verá. Então, se aparecer em qualquer lugar, apareceu lá na Rússia, apareceu lá em Estados Unidos, apareceu lá em Brasil, apareceu, não creais, porque a sua venida será com uma grande manifestação. E todos lo verão, e todos verão, exatamente. E o Messias, interessante, coloca aqui no texto, verdade? E bendito seja o nome de nosso Criador, verdade? Que permite essas informações, dizendo: não creais, se aparecer em qualquer canto, encontramos o Messias, está lá no Peru, está lá no Paraguai, lá num departamento lá no centro, lá num lugar, tu vai encontrar e está lá sentado. Não creais, não creais, não é assim. E aí pessoas que creem, então falando assim que para nós outros, não, isso é um absurdo, verdade? Pero não, há pessoas que creem em pessoas que se declararam o Messias e têm seguidores. E têm seguidores. Okay. Outro tema interessante, ¿no? para aclarar y agregar, que el Mesías, cuando venga, va a ser demasiado notorio. Sí. Habrá gente que se va a desesperar y habrá gente que se va a alegrar. Pero aquí dice algo antes de eso, que cuando se manifieste el anti-Mesías, el anticristo, hará, dice, grandes señales y prodigios, para que si fuera posible engañaran incluso a los escogidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son aquellos que realmente van a ser engañados? Inclusive los elegidos. Aquellos que no estudian la Torah, aquellos que no conocen estos detalles, porque el enemigo va a hacer manifestaciones prácticamente similares, y va a buscar convencer. ¿Por qué dice si es posible hasta los escogidos? Porque los escogidos van a ser los más difíciles de convencer. El resto, el que no lee, el que no estudia, el que no se congrega, cae de primera. Y eso es lo que justamente este versículo está diciendo. Es realmente... E até os próprios escolhidos estão ameaçados, verdade, de poderem se possível disso. Sim, se possível até... Ou seja, será grandes milagres que, se possível, enganaria. Imagina aquelas pessoas que não têm uma comunhão, aquelas pessoas que não estudam, aquelas pessoas que estão aí vivendo sua vida no virtual, na ilusão, verdade? O primeiro milagre que fizer, esse é o Messias. Y sabemos que va a ser. Él va a venir a darle vista a algún ciego, le va a hacer andar al paralítico. Y eso es una imaginación leve, estamos imaginando algo pequeño, porque nuestro Mesías hizo eso. Él va a venir a hacer lo mismo. Y ahí va el tema. Lucas 21:8. Yeshua les explicó diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos pueblos en mi nombre proclamando: Él soy yo, y de nuevo ha llegado el fin de los tiempos, no sigan a estos. Haverá muitos venindo em meu nome, verdade? Não credes. Ha llegado o fim dos tempos, não siga estes. Vamos colocar aqui algumas informações sobre alguns falsos cristos que apareceram por aí. Vai aparecer algumas imagens, tá? E aí nós outros vamos estar falando. Primeiro, essa imagem que vai aparecer para vocês aí é de Ezequiel Atalcusi Gamonalo. Ele é fundador da missão israelí de Novo Pacto Universal, não israelita. Se lançou como presidente de Peru, com um partido político conhecido como Frente Agropecuário Popular del Perú, FREPAP. Uma história muito demencial que señalava a esse homem como enviado de Deus para transformar o mundo. Atalcusi morreu e seus fiéis, vestidos com túnicas e de pelo largo, se asseguram de que estaria no terceiro dia. Colocaram seu corpo sem vida em um mausoléu em sua própria construção, em uma urna de cristal, com uma corona banhada em ouro e 7 pedras lujosas, um cofre com as outras 15 pedras de jarro, e com roupas brancas do rei. Passaram 3 dias e Ezequiel Atalcusi nunca se levantou.
Passou uma semana, os israelitas disseram que havia citado em seus corações. Vão passar 16 anos e sem o carismático líder deles, e os fieles estão menguados. Hoje a história se repete. Há novamente um homem da mesma religião que se hace chamar Hijo del Hombre. Esse é Ezequiel Jonás, hijo do falecido Ezequiel Ataucusi, quem cautivou a todo o seu rebanho e os convenceu de que ele era Jesus Cristo. Para hacer as afirmações, Jonás usa textos como de Ezequiel, de Lucas, de Timoteu, de Juan como apoio. O terrível e vergonzoso de todo isto é que esse homem aparece em todo lado como dizendo-se como Deus Todo-Poderoso de Israel, ele é Messias que vem na terra por segunda vez, chamando-se a si mesmo de Deus Jonás, e disse ser o verdadeiro Ezequiel Ataucusi ressuscitado. Seu padre, quem nunca volveu à vida, esta vez disse que nasceu de novo e regressou como Jonás, Deus de Israel. Então aí nós vemos aí a palavra desse homem, verdade? Como podemos dizer, fugiu a palavra, o discurso. Verá, um homem que se dizia ser o próprio Deus, verdade, o Jesus Cristo, morre, a gente espera ressuscitar no terceiro dia, não passa nada, e não nada, de repente, congregação, então se muitos abandonam, ele aparece um ídolo depois de alguns anos, dizendo, tomar seu lugar, que reencarnou em ele, ok? Que ele é o próprio Jesus, verdade? E o Deus Todo-Poderoso de Israel, esse é o título que ele usa. Isso está aqui, em Peru, está muito legal, cerquita, ok? E acá em Paraguai, não sei em Brasil, verdade? Em outros lugares, acá em Argentina, Bolívia, não sei, mas acá em Paraguai já existe uma cidade, acá cerca, verdade? Onde já existe um templo deles, deve ser. E a gente, inclusive em Cidade Leste, estavam outro dia nos semáforos aí nas sinaleiras aí, predicando e trazendo imagens desse homem, do apetite deles, e acá em Paraguai, entende? Então, e o mais perturbador disso todo é que se diz ser o Deus Poderoso de Israel, e sua comunidade leva o nome de Israel, verdade? Então, cuidado, nem tudo que reduz é ouro, verdade? E realmente é um falso profeta, é um falso Messias, e realmente devemos tomar cuidado. Totalmente. Outro, que vai aparecer a imagem para vós também, é Maitreya. Maitreya é um deus cósmico e que, segundo a nova era, se reencarna em várias reencarnações. Benjamin Cremon nasceu em Glasgow, na Escócia. É esoterista, orador e autor, artista, editor e rap da revista Charity Internacional. Segundo ele, a segunda venida profetizada por muitas religiões será em forma de Maitreya. Maitreya é o nome que os budistas dão ao futuro Buda. Pero sostém que Maitreya é o maestro a que todas as religiões senalam e esperam. Aquilo é levado anteriormente. Segundo Cremon, esse maestro recebeu vários nomes, tais como Cristo, como Jesus, como Imã, como Mandi, que é lá na questão árabe, verdade? Krishna e o Messias. Cremon disse que Maitreya é o avatar da era de Aquário. É descrito por seus críticos como um luciferiano, é decir, um adorador de Lúcifer, pois por parte da ocasião, afirmou que foi Lúcifer quem sacrificou por a humanidade, dando a luz do conhecimento. Os luciferianos não reconhecem a figura de Satã, já que para eles este nome representa uma qualificação despectiva de Lúcifer, cujo significado seria portador de luz. Cabe assinalar que a nova era, os Illuminati da maçonaria, compartilha essa crença em seus círculos mais íntimos, já confirmada por alguns testemunhos de antigos líderes e membros. Em essas sectas, cada vez há mais testemunhos que levariam a concluir que muitos de seus líderes são vários políticos importantes, os mesmos que trabalham constantemente por a formação da nova ordem mundial, em um cenário perfeito para o surgimento do falso Cristo, conhecido para eles como Maitreya. Interessante, verdade? Muito interessante. Então aí apareceu algumas imagens, inclusive aí materializações atuais. Lê para nós outros, vamos mostrar algumas imagens também.
Se dice que Maitreya ha hecho muchas apariciones desde su primera aparición repentina en junio de 1988 en una reunión de oración en Nairobi, Kenia, con 19 apariciones reportadas solo en 2001. Aí vai aparecer para vós, que aí na internet, se eu procurar, vamos mostrar a imagem, eu colocar Maitreya 1988, Kenya, Nairobi, Kenya. Várias imagens de um homem que aparece no meio da gente, e a gente tem ele como Cristo, como Jesus, e como o Messias, e quer que seja como Deus. Aqui, o irmão Heleno Casilli vai ler para nós outros um relato dessa ocasião, em 1988, quando esse Cristo cósmico encarnou uma pessoa e apareceu no meio da gente. Por incrível. El 11 de junio de 1988, un hombre apareció repentinamente ante una gran multitud en Nairobi, Kenia, reunida para presenciar oraciones de sanación. Al reconocer instantáneamente la figura alta, vestida de blanco, como Jesucristo, la multitud se conmovió. La figura alta de un hombre descalzo con una túnica blanca y barba apareció de la nada y se paró en medio de la multitud. Caminaba lentamente hacia el nuevo edificio de la iglesia, alejándose de la tienda. María caminó con él uno al lado del otro. Miré al extraño sin pestañear. Luces extrañas y esporádicas flotaban sobre su cabeza con turbante, sus pies y todo su cuerpo. En Swahili, claro y sin acento, el extraño hombre anunció que el pueblo de Kenia había sido bendecido, especialmente aquellos que se habían reunido en el lugar ese día, esa tarde. Nos acercamos al tiempo del reino de los cielos. Assim foi a mensagem dele. E aí tem as imagens para que tu possa comprovar que é um hecho real, que ele passou realmente. Okay? Outros dizem, Maitreya, no budismo, é o futuro Buda, um Buda que renascerá em um período de decadência para renovar a doutrina fundada do budismo, do Buda. Atualmente se crê que reside no paraíso de Tushita, onde espera o renascimento que se espera que ocorre dentro de 30 anos. Essa informação vem de 2000, do ano 2000, ok? Sim. Então aí também tem as referências para que tu possa encontrar. Outro homem também, que se diz o Cristo, é Álvaro Henri Cristo Tais, Indaia, 22 de março de 1998, mas conhecido com o sobrenome de Henri Cristo, é um astrólogo brasileiro. Henri Cristo ganhou notoriedade e traz parecer em dezenas de programas de televisão, atuando como a reencarnação de Cristo. A homem era tratado como uma atração pintoresca ou de mala qualidade. Em 1939, afirmou haver revelado sua verdadeira identidade depois de ajunar durante um dos dias em Santiago, Chile. Tras a suposta revelação, começou a predicar sua doutrina, havendo viajado por vários países da América Latina e Europa. Foi expulsado da Inglaterra, Estados Unidos, Paraguai e Venezuela e França por portar documentos adulterados, onde aparecia seu nome Henri Cristo. Ao regressar ao Brasil, fundou a instituição Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, SOST, em 28 de fevereiro de 1982, depois de haver invadido a Catedral Metropolitana de Belém e atacado o seu vicário e as suas margens e suas rotas, verdade? E quando foi detenido por a polícia militar, afirmou que estava praticando a lei da liberdade. Depois de passar 15 dias na prisão de São José Liberto, Henri foi liberado e regressado a Curitiba, onde ele tem lá sua ordem até hoje. Okay? Então aí tem uma imagem dele, verdade? É muito famoso, Henri Cristo Brasil. Coloca isso no Google e tu vai ter um monte de informação desse falso Messias. Eu recuerdo um programa de televisão que, quando eu era jovem, porque há muitos anos que já esse homem está por allá, verdade? E que um reporteiro pergunta para ele no programa de televisão, para ele, na escritura digo que Jesus vendrá no nome do céu, e tu aparece aqui assim, sem, né, sabe? Ele tem a cara de pau, ou seja, tem a sua, como você diz, sim, de responder de que sim, vine de avião, a barreira de avião vine no nome do céu. Então, tem algumas discrepâncias.
Total, ¿verdad? Como Otro reportero, por ejemplo, hablando con él, habló, mira, quería te ofrecer un vino, así en la televisión también, quería te ofrecer un vino, ¿verdad? Sí, podemos tomar, pero no mucho, podemos tomar poquito nomás. Então o reportero coloca 2 copas e o Cristo, esse falso Cristo, fica mirando, ¿verdad? Aí ele coloca água nas 2 copas. Aí o Cristo fala, pero cadê o vino? Não, tu vai dar teu jeito, tu vai ser de tu maneira. E ele se queda todo louco, ¿verdad? Ah, entendi. Então, esse homem, por exemplo, em Brasil é uma vergonha, ¿verdad? Porque a gente se burla dele grandemente, porque tudo que ele como ele atua, ¿verdad? É demasiado assim falso realmente. É como uma moneda, aí vamos supor, falsa Realmente lo que hace es poner en ridículo la verdadera persona de Yeshua, nuestro Mesías. Sí. Porque yo he visto varios videos de él, de esa criatura, y realmente es vergonzoso. ¿Sabes qué genera? Lo que conocemos como vergüenza ajena. Vos te sentís mal por lo que él está haciendo, por lo que él está pasando. Sí. Y sí, realmente. Y él continúa en su locura, ¿verdad? Hasta hoy. Para mí es una blasfemia. E o pior no é uma ofensa, eu lo veo como uma blasfemia. E o que eu vejo de pior, hermano, é que as pessoas me seguem. Sí, tiene muchos seguidores. Yo no, sin buscar ofender, pero ¿a qué voy? ¿Quiénes siguen a este tipo de personas? Porque no estudian la bendita Torah. No es posible. No hay otra explicación. Si vos estudias las escrituras y conoces los ciclos proféticos, conoces las promesas, las profecías de nuestro propio Jesucristo, Yeshua, no vas a caer en esto. No vas a creer semejante mentira. Porque es una mentira. Y es muy explícito, ¿verdad? Es demasiado explícito, ¿verdad? Pero la gente está en esto, ¿verdad? Totalmente. Esse informe equivale ao primeiro cavaleiro do Apocalipse. Yeshua, em Mateus 24 e Lucas 21, descreve o mesmo que Juan, um cavalo, um jinete branco, que representa os falsos maestros que se vestem de branco para enganar. Nós vemos que há 4 jinetes no Apocalipse, verdade? E um é um cavalo branco. Esse cavalo branco é aquele que aparentemente é algo lindo, puro, mas na verdade por trás traz aí a sua maldade, vem para enganar os falsos maestros e também os falsos cristos. Apocalipse 6, 1 e 2, por gentileza. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno. Ven, miré y apareció un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco. Le fue dada una corona y salió victorioso para volver a conquistar. Aí está. Este jinete é os falsos profetas. Foi o primeiro em partir o jinete branco. Cavalgava em templos dos apóstolos. Saiu vitorioso e desde então se cavalga sem parar. Mientras viaja difundindo a mentira por toda a face da terra. Todas as falsas religiões, filosofias, igrejas, falsos apóstolos são resultado de ação desse cavalo branco. Por lo tanto, o primeiro selo foi aberto e há muito tempo. As primeiras 7 sinais da venida de Yeshua, como paralelas aos 7 selos de Apocalipse. Os primeiros 4 decretos escritos sobre a humanidade em Apocalipse são os primeiros 4 selos, o que corresponde e descreve a 4 jinetes com seus cavalos. Sua diferença e significado radica em los colores e descreve o seguinte: o branco significa legado do espírito do anticristo, do antimachia, que desde o tempo dos apóstolos já estava se manifestando. O rojo são as guerras mundiais. O negro significa a hambruna crescente. E o último que é amarillo, que traz a praga e a mortandade. Ok? Amém? Amém. Então, amados, nós vemos aqui os 4 cavaleiros, 4 jinetes. Nós vamos agora dar uma pausa nesse material e vamos gravar um terceiro vídeo sobre o tema, aonde vamos falar sobre os outros 3 cavaleiros, deixando claro de que esse cavalo branco simboliza então essa manifestação de uma suposta pureza e santidade dos falsos cristos e falsos maestros que estão desde o tempo dos apóstolos. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que o espírito anticristo já estava no meio deles naquele momento. E ele habla em várias ocasiões sobre o anticristo, sobre o antimessias, e o próprio Messias também habla sobre os falsos maestros e falsos cristos. Então, agora vamos passar para um terceiro vídeo, onde vamos estar falando sobre os outros 3 jinetes, o rojo, o negro e também o amarillo. Amém? Sim. Que Deus te bendiga. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom, amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Deus te bendiga. Amém. Shalom a todos.